Amém. Eu saludo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Parados, todavia, vamos abrir nossa Bíblia. Aliás, em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 1. Primeiro de Samuel, capítulo 1, vamos ler de versículo 1 até versículo 11. Vamos fazer assim, eu leio um versículo, a igreja lê outro versículo, e assim até chegarmos ao versículo 11. E fíjate allá, na pantalla, na multimídia, para que podamos ler igualito, não? Amém? Pero mantenha sua Bíblia aberta. Houve um varão de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraim, que se chamava Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sufit e Efrateu. Um rato espera que apareça allá. Sigue. 2, 3. É para ler como está já, para que não se atropelem. E todos os anos, aquele varão subia de sua cidade para adorar e para oferecer sacrifícios a Jeová, de los ejércitos em Siló, donde estavam 2 hijos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes de Jeová. Pero a Ana dava uma parte escorrida porque amava a Ana, aunque Jeová não lhe havia concedido ter hijos. Assim hacía cada ano, quando subia a la casa de Jeová, lá irritava, assim por la qual Ana llorava e não comia. E se levantou Ana depois que houve comido e bebido em Siló, e mientras o sacerdote Eli estava sentado em uma silla junto a um pilar del templo de Jeová, isso voto, dizendo: Jeová de los ejércitos, se te dignares mirar a la aflicción de tu serva, e te acordares de mim, e não te olvidares de tu serva, senão que dieres a tu serva um hijo varón, eu lo dedicaré a Jeová todos os dias de sua vida, e não passará navaja sobre sua cabeça. Amém? Vamos orar. Padre, em nome de Jesus Cristo, aí está a tua palavra. Uma vez mais queremos glorificar-te por esta palavra e pedir-lhe que tu Espírito Santo venga derramar a graça, a unção tua sobre nós outros, para que podamos receber esta palavra em nossos corações. E a igreja disse: Amém. Podem tomar assento. Hermanos, já te ocorreu perguntar o origen del Dia de las Madres? Alguém já hizo aqui uma investigação para saber como se originou o Dia de las Madres? Eu hice uma investigação para predicar hoje dia, não? O Dia de la Madre foi em Estados Unidos, quem pensaram? Uma mulher chamada
An Reve Raves. Ela tuvo 13 hijos. 13 hijos. E destes 13 hijos, 13 dias mais 3. E 3 mais. Então, destes 13 hijos, 9 morreram. 9 morreram de tuberculose. Então, em 1858, ela criou na igreja que ela congregava, na igreja cristiana metodista, ela criou grupo para combater a mortalidade infantil em la comunidade onde ela vivia. E eles ensinavam às madres a cuidar o básico da higiene, não? O higiene básico, como hervir água para tomar. E também este grupo fornecia medicina para quem necessitava, para quem estava enfermo. E este grupo trabalhou durante muitos anos. E sua nieta desta mulher, para homenageá-la, fazer uma homenagem para ela, criou este Dia de la Madre, não? Que era dia que foi criado para que todos os filhos pudessem passar dia inteiro com sua mamã. Era para isto, não? Que esta era a intenção desta mulher, que todos os filhos passaram dia inteiro com sua mamã. Pero no dia que ela criou, o Dia de la Madre, em la igreja, ela regalou para cada madre que estava presente clavo branco. E os comerciantes viram. Então, se volveu dia de comércio. E ela quedou enojadíssima com isto. E começou a fazer campanha em contra dos comerciantes, que nadie comprara flores para regalar a mamá, pero que todos os filhos estuvieran com sua mamá em aquele dia, nada mais. Ela era o regalo que as mamás mais queriam, não? E não vê que ela se importou ou se preocupou com os filhos, esta mulher que criou este grupo, se importou com os filhos de las outras madres. Só uma madre poderia preocupar-se com os filhos de outras madres. Só uma madre poderia preocupar-se com os filhos de outra madre. E aqui nós outros vamos ver esta manhã que existem 2 tipos de madres. Vamos ver que existem 2 tipos de madres. Ponga atenção. Existe aquela madre, a primeira que vamos ver aqui, é aquela que engendra hijos para o mundo. Engendra hijos de la carne, nada mais, para por aí. Engendra hijos por la carne. No verso 4, diz assim: quando chegava o dia em que, versículo 4, e quando chegava o dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava a Penina, sua mulher, a todos seus filhos e a todas suas filhas, a cada sua parte. Elcana, aqui, o nome Elcana significa Deus redimiu. Elcana é uma figura de Deus. Deus cuida de todas as madres, incluso de aquelas que engendram hijos para o mundo. Deus cuida de todas elas, de todas as madres, e também de seus filhos. Deus dá tudo o que eles necessitam para que eles possam servir a Deus. Aqui diz que Elcana oferecia sacrifício e dava a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas, a cada sua parte. Então, em aquela época,
quem era responsável de entregar o sacrifício para ser hecho allá no templo, quem era responsável de entregar este sacrifício para que ele pudesse ser hecho por los hijos, era a madre. Era a madre. É por isso que Elcana passava a parte de ela e de los niños também, para que ela pudesse fazer este sacrifício ali por seus hijos. Não? E no versículo 3 diz: todos os anos aquele varão subia de sua cidade para adorar e para oferecer sacrifícios a Jeová de los ejércitos em Silo, onde estavam os filhos de Eli. Então vemos que Penina ela iba todos os anos a hacer este sacrifício, pero ela hacía como um costume e nada mais. Era uma religião para ela. De hecho, ela não ia ali para oferecer seus filhos a Deus. Ela não ia ali para oferecer sacrifício a Deus por seus filhos. Ela não ia ali para fazer sacrifício, sim, de costume. Ela era responsável de oferecer sacrifício por eles a Jeová. Pero ela não hacía de coração, hacía um sacrifício superficial. Penina simboliza também o povo de Israel, não? Que oferecia a Deus um sacrifício superficial. Então, ela era responsável por la vida espiritual de seus filhos. Era assim que se passava em la cultura judia. E não cambiou nada, irmãos. Aunque o papá é o sacerdote de la casa, o hijo passa mais tempo com a madre. Não cambiou nada. Se os chicos têm a costume de arrodilhar-se, de orar agradecendo por la comida, em muitas casas, em muitos hogares, agradeçam a las mamás que los ensinou a hacer isto. Então vemos que Penina recebia de Deus, recebia de seu esposo, recebia todas as condições para sacrificar por seus filhos. Pero ele hacía um sacrifício superficial. ¿Por quê? Porque Penina era carnal. Não? Ela engendrava hijos solamente por la carne. E também estas madres que engendram hijos em la carne, não é bom exemplo para os hijos. Infelizmente, há muitas madres que não são bons exemplos para os hijos. No versículo 6 diz assim: mira, e seu rival la irritava, enojando-la, entristecendo-la, porque Jeová não lhe havia concedido ter hijos. Em la cultura judaica, la principal responsável por la educação de los hijos, por la formación del carácter, de la parte afectiva, era la madre. Ela era responsável por isto. Na cultura judaica. Hoje dia também, sabemos que os hijos quedam mais com as mamás e por estar ali amamentando, não? Está ali recebendo carinho da mamá e sendo trabalhado em sua área de afetividade. Então, sabemos que não cambiou nada. Pero como era Penina? Diz aqui que ela era uma mulher orgulhosa, despiadada, porque ela enojava a Ana, entristecia a Ana, porque ela não tinha filhos. Então era orgulhosa, despiadada, era uma mulher que dividia a família. Diz aqui que ela era rival. Então era uma pessoa que dividia a família.
E sabemos que as mamás foram puestas para unir a família. Minha família nunca foi assim uma família muito unida, não. Pero a família de Baldete, sim. Não. Então, allá quando era dia de la madre, todos se reuniam para hacer um almoço. Em minha casa não temos esse costume. Pero quem que busca fazer a comemoração de dia de la madre? Quem hace? É ela que é celebrada, pero quem cocina? El padre. La madre. Ela que busca reunir os filhos. Às vezes é até exagerada, não? Porque os filhos se casam e querem tê-los ali. Então vemos que Penina ela era uma madre que levava divisão para dentro de seu hogar. E os filhos aprendiam com ela. Eram formados desta maneira, foram formados orgulhosos, despiedados. Assim foram formados, porque via sua mamá como exemplo. E sabemos que os niños copiam, não? O que estão vendo. E a maioria das ações que eles veem, e mientras estão crescendo, é de la madre. Porque os papás estão afuera, trabalhando, muitas vezes. Então, vemos que ela não era um bom exemplo para os filhos de ela. Esta que engendra para o mundo, engendra na carne, engendra muitos filhos. Não são poucos filhos, não. Muitos são os filhos que ela engendra por la carne. Pero tinha todas as condições para oferecer, para ofrendar estes filhos para Deus, consagrar estes filhos a Deus. Vemos aqui, não, que diz que Elcana dava a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e todas as suas filhas. Não há excusa para que não ofereçamos nossos filhos a Deus, não consagremos nossos filhos a Deus. Então vemos esta primeira madre aqui. Vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar mais da outra madre, não? Que é aquela que engendra filhos para Deus. Amém? Há as madres que engendram filhos para Deus. Pero engendrar filhos para Deus não é fácil. Engendrar filho carnal é fácil. Por la carne, por sua própria condição física, é fácil. Difícil é engendrar filhos para Deus. E esta que nós outros vamos ver aqui, que engendra filhos para Deus, é uma madre mais amada por Deus. Versículo 5. Pero a Ana dava uma parte escorrida, porque amava a Ana, aunque Jeová não lhe havia concedido ter filhos. Versículo 7. Assim, cada ano, quando subia à casa de Jeová, la irritava, assim por la qual Ana lhe orava e não comia. Versículo 8. E Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que lloras? Por que não comes? E por que está afligido seu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Ana quer dizer llena de gracia. Llena de gracia. Simboliza a igreja. Vemos aqui que Ana chorava. Não? Aunque Ana não tinha filhos, ela era amada por seu esposo. Por quê? Porque aunque ela não tinha filhos, não tinha condições de ter filhos, havia uma disposição em seu coração de engendrar filhos para seu esposo. Não? Havia uma disposição. Por essa disposição, ele a amava mais. Então vemos que
esta madre que engendra hijos para Deus é amada por Deus. Porque em aquela ocasião, engendrar hijos era uma honra para um homem ter muitos hijos. Era uma honra para ele. Ela queria então honrar seu esposo. Seria isto. Ela não queria honra para ela mesma. Ela queria honrar seu esposo. Assim também deve ser as mamás, as madres. As madres têm que ter em seu coração honrar a Deus com seus filhos. É para honrar a Deus. Então vemos que havia essa disposição em seu coração, por isso era amada por seu esposo. Versículo 7 e versículo 8, diz assim que ela orava e não comia. Ana, claro que ela estava entristecida de coração. Claro que ela estava deprimida. Porque estava tentando engendrar filhos para Deus. E não conseguia por si mesma. E assim nós outros, ou as mamás, não conseguem engendrar filhos para Deus de si mesmo. Se é para Deus, não consegue. Por isso ela orava e orava, e não comia, orava e ayunava, para engendrar filhos para Deus. Então, ela orava e ayunava para tê-los. Assim deve ser as madres cristianas. Ter filhos naturais, pero consagrá-los a Deus para que eles se volvam filhos espirituais. Filhos espirituais que vão ter que estar no mundo, neste mundo pecador, pero servindo a Deus. As madres cristianas têm que orar, têm que ayunar, têm que pagar um preço. Então, engendrar um filho para Deus ou filhos para Deus não é fácil, é muito difícil. Demanda lloro, demanda ayuno, demanda clamor a Deus. Não? Então não é fácil. Então vemos que há estas madres que engendram os filhos para Deus e que são amadas de Deus, que não se quedam prostradas de maneira nenhuma, aunque tristes, aunque deprimidas, não se quedam ali prostradas. Del versículo 9 ao versículo 10. E se levantou Ana depois que hubo comido e bebido em Siló, e mientras o sacerdote Eli estava sentado em uma silla junto a um pilar del templo de Jeová, ela, com amargura de alma, orou a Jeová e lhe orou abundantemente. Aunque seja impossível, madres, não desista de consagrar seu filho a Deus. Amém? Não desista de consagrar seu filho a Deus. Já lo tiene naturalmente, já lo tiene fisicamente. E quizás não pertence a Deus todavia, porque ele tem suas decisões próprias. Pero conságralo a Deus, aún assim conságralo a Deus. Às vezes as pessoas perguntam, por que os cristianos consagram seus filhos a Deus? Não, e não bautizamos. Porque temos que consagrar os filhos a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Bautismo não é a consagração que um padre hace de um filho. Bautismo é a própria pessoa que tem a decisão de consagrar-se a Deus, por decisão própria. Agora, eu, como padre, minha esposa como madre, tem toda a autoridade para consagrar os filhos a Deus, não? Delante do impossível, a madre que quer consagrar seu filho a Deus, ela não se queda prostrada de maneira nenhuma, levanta
Pois depois de humilhar-se delante de Deus, e sigue orando, levanta e sigue orando. Diz, né? Levanta e sigue orando, mientras su rival, que é Satanás, que diz em versículo 6, e su rival la irritava. Então, mientras Satanás está aí, não? Intentando fazer que tu desanimes, madre, levanta, ora, se humilhe na presença de Deus, aunque triste, se levante, orando, llorando. Ela não orava por ela mesma, ela orava por ter hijo, orava por honrar seu esposo, orava por honrar seu esposo. Não? E às vezes teremos que pagar um preço muito grande também para rescatar nossos filhos do mundo, não? Muitas madres pagam um preço muito grande. A casa de Elcana era uma casa que servia a Deus, sabemos, vemos aqui. Pero havia divisões, hijos mundanos. Havia hijos carnales. E às vezes assim é em nossa casa. Aunque sirvamos a Deus, podemos ter hijos carnales, hijos mundanos. Pero a mamá não pode desistir. Tem que orar, levantar-se como Ana, llena de gracia. O nome Ana, como disse, significa llena de gracia, não? É próprio de la madre pelear por los hijos. Hasta em la natureza, aunque allá em la natureza é por instinto para a preservação da espécie, não? Porque outro dia eu estava vendo, em esses dias de la madre aí, um vídeo que estava ali em YouTube, de uma, como chama? De uma antílope, ali em África, que vino os leones para comer sus cachorritos, sus bebês. Ela então foi de encontro a los leones para que seu bebê pudesse escapar-se. E mientras ele corria, ela mirava sendo comida viva por los leones. Pero isto é para preservar a espécie, é um instinto que há na natureza, porque a própria madre entre os animais mata seus cachorritos se eles nascem com algum defeito, alguma enfermidade, los matam, não? Porque para não ter uma regeneração débil. Agora, as madres dão sua própria vida por seus filhos, é por amor. Eles puseram ali esta madre antílope como exemplo, mas não pode ser exemplo nunca, porque a madre, se um filho, aunque ela sepa que aqui no ventre há um filho que vai sair com defeito, ela peleia por este filho, se é madre de verdade, não? Então vemos que é próprio de la madre entregar sua vida, não? Pelear por seus filhos, Então vemos aqui esta madre que engendra filhos para Deus. Engendra filhos para Deus, que não se queda prostrada. Madres que estão aqui esta manhã, não te deixes quedar prostrada. Levante, lute por seu hogar, lute por seus filhos. Em nome de Jesus, amém? Porque, glória a Deus, porque assim como Ana, tu eres agraciada por Deus. Eres agraciada por Deus, llena de gracia. Esta madre que engendra hijos para Deus, também, ela consagra então seus filhos a Deus.
No versículo 11. E isso voto dizendo: Jeová de los ejércitos, se dignares mirar a la aflicción de tu sierva, e te acordares de mim, e não te olvidares de tu sierva, senão que deres a su sierva um hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos os dias de sua vida, e não passará navaja sobre sua cabeça. Consagra seus hijos a Deus. Eu veni do catolicismo e allá, quando nascia um filho, era consagrado a um santo, a uma virgem. E quando hacemos isso, estamos consagrando nossos filhos a demônios, e não a Deus. Não. Devemos consagrar nossos filhos de por vida. Aqui diz Ana que ele iba a ser consagrado a Deus, não, todos os dias de sua vida. Não? Então devemos consagrar nossos filhos todos os dias de sua vida para Deus, porque a madre, por ter a tendência de apegar-se, ¿por qué a madre consagrar o filho? Porque ele é que tem a tendência de apegar-se ao filho. El padre jamais. Então, ele é que tem que ter esta atitude de consagrar seus filhos a Deus, porque ele é mais apegada a los hijos que os papás. Portanto, se consagrado por uma madre, consagrado és. Se consagrado por uma madre, consagrado és. Não? Consagrado és. E, em consequência, que vai ter esta sierva de Deus que consagra seus filhos a Deus? Quem era Samuel? Quem foi Samuel? Ele foi profeta, seminaristas, ele foi profeta e rei, porque ele governava Israel. Quer ter filhos bem-sucedidos? Consagra-los a Deus. Amém? Consagra-los a Deus. Então, vemos que a madre que engendra para Deus, consagra seus filhos para Deus. É de Ele. E fíjate que é o hijo primogênito, e era o único que ela tinha. Ela não sabia se Deus ia dar outro filho, ia dar-lhe outro filho. Ela estava satisfeita em ter nomás, para consagrá-lo a Deus. Mientras Penina tinha montão, nenhum de eles eram consagrados a Deus. É preferível ter consagrado a Deus que ter montão no mundo. Então vemos que ela consagrou a Deus. Hizo voto a Deus para consagrá-lo. E vemos que às vezes as madres são incompreendidas. Versículo 12 a versículo 17. Vemos aí que mientras ela orava largamente delante de Jeová, ele estava observando a boca de ela. E vemos este versículo 17, que ele não compreendeu por que ela orava, porque estava ali orando, e ele não escutava nada de seus lábios. Não entendia o que passava, não entendia o que estava dentro de seu coração. Uma mamá consagrada será criticada. Uma mamá que decide consagrar seus filhos a Deus não vai ser entendida de maneira nenhuma por alguns. Às vezes até o esposo não vai compreender. Versículo 8: E Elcana, seu marido, lhe dijo: Ana, ¿por qué lloras?
Às vezes até dentro de sua casa, o esposo não vai compreender porque tu estás consagrando ou querendo engendrar filhos para Deus. E não vê ele, eu não valho mais que 10 filhos. O desejo de Ana era ter um filho para consagrar a Deus. Então, às vezes, serão incompreendidas porque não vê esse dolor. Então, se a mamá tem que derramar-se delante de Deus, nada mais, derramar seu coração em la presença de Deus. Tem que fazer isto, porque às vezes o esposo não vai compreender. O que mais as mulheres nos cobram nós outros homens é isto, compreensão. Pobre de nós outros. Tontos, puro tontos. Não compreende, não tem condições, muitas vezes, de perceber coisas físicas, ao mais perceber emoções. Não é assim? Não é assim que... De onde está meu calçãozinho? Está no carro? Não está. Então, se não percebemos as coisas físicas, como vou perceber? Não é excusa para não buscarmos entender nossas esposas de maneira nenhuma. Mas as mulheres, as mamás, têm que saber de isto. Que elas têm que estar a los pés del Senhor, clamando, buscando. Amém? Clamando, buscando de Deus. Porque muitas vezes são incompreendidas, até por seus esposos. Creer que Deus la escuta. Esta madre que engendra hijos para Deus, ela crê de todo seu coração que Deus escuta seus clamores, que Deus la escuta. Ela crê isto. Porque, versículo 18 diz al 20, não? E ela dijo, ali tu serva, graça delante de tus ojos. E se foi a mulher por seu caminho, e comeu, e não estuvo mais triste. Por que não estava mais triste? Porque ela confiava em Deus. Sabia que Deus estava escutando seus clamores. É por isso que as madres que estão aí lutando por seu hogar, lutando por seus filhos, não podem desistir, porque sim ou sim Deus está escutando seus clamores. Está vendo suas lágrimas, não? E versículo, então ela não estuvo mais triste. Não quer dizer que Ana parou de orar, mas orava agora em la mente e nada mais. Não havia mais aquele desespero em seu coração, porque ela creia que Deus escutara sua oração. Porque é próprio também das madres não descansar em Deus, porque querem ver esta transformação assim em rato e às vezes não sucede, não? Então, sofre muito por isto. Então, vemos que ela não estava mais triste. E levantando-se de manhã, adoraram diante de Jeová e volveram e foram a sua casa em Ramá. E Elcana se ligou a Ana, sua mulher, e Jeová se acordou de Elia. Mira, Jeová se acordou de Elia. Elia não engendrou por la carne. Ela engendrou porque Jeová se acordou de Elia. Porque ele se acordou de suas orações. E aconteceu que, ao cumprir-se o tempo, depois de haver concebido, Ana deu à luz a um filho e lhe pôs por nome Samuel, dizendo: porquanto lo pedi a Jeová. Lo pedi a Jeová. Então, crê em Deus. As madres que engendram, que querem engendrar filhos para Deus, que querem consagrar seus filhos, que já engendrou naturalmente, que querem consagrar seus filhos a Deus, elas creem que Deus las escuta
e responde a seu clamor, não está mais triste, diz aqui, sabe que foi escuchada por Deus e é fiel a Deus. Estas madres são fieles a Deus. Versículo 28. Eu, pois, lo dedico também a Jeová todos os dias que viva. Será de Jeová, e adorou ali a Jeová. Ana cumpriu o que havia prometido, levou allá a Samuel, porque ela dizia assim, Samuel quer dizer, pedido de Deus, ou uma coisa assim, respondido por Deus. Então sabia que era de Deus. Então tu tens que saber que seus filhos pertencem a Deus. Tiene que pertenecer a Deus. Entregou seu filho de por vida. E capítulo 2, versículo 21. E visitou Jeová a Ana, e ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 hijas. E o jovem Samuel crescia delante de Jeová. Que vemos aqui? Deus la recompensou, não? Ela engendrou mais filhos para Deus. Por que digo para Deus? 5 mais, não? 3 e 2. Então, engendrou mais filhos para Deus. Por que digo que esses também eram de Deus? Porque diz aqui, e visitou Jeová a Ana. Outra vez, cada um deles não nasceram naturalmente, simplesmente. Nasceram porque em cada embaraço de Ana, ela foi visitada por Jeová. Então, se vais a ter um filho, ore, Senhor, visita-me em minha embaracez, para que eu pueda engendrar este filho para ti. Se já engendrou e não existe essa oração, consagra-lo aún, depois de grande, a Deus. Então, ela não engendrava por la carne, para ela mesma, por sua própria força. Toda vez que Ana se embaraçava, era por intervenção de Jeová. Por intervenção de Jeová. La madre que consagra os filhos a Deus, diz aqui, e o jovem Samuel crescia delante de Jeová. La madre que consagra seus filhos a Deus, estes filhos crescem delante de Jeová. Crescem delante de Jeová. Quer regalo mais grande que isto? Quer ter hijos crescendo delante de Deus? Não há regalo melhor do que este, de que ter os hijos crescendo delante de Deus. Este é o regalo mais grande que pode ter uma madre. Amém? Cerre tus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, podemos engendrar, aqui entramos todos nós outros, não somente as madres, os padres também. Podemos engendrar filhos para o mundo, ou podemos engendrar filhos para Deus. E podemos e devemos, certos olhos esta manhã, em nome de Jesus. E podemos e devemos engendrar filhos para Deus e consagrar estes filhos a Deus. E esta manhã, Deus quer bendecir seus filhos, em nome de Jesus. A ver, paremos-nos todos, por favor, agora. E vamos aproveitar esta manhã para orar por las madres que têm filhos.
É claro, se são madres, têm filhos, não? Pero que têm filhos perdidos. El regalo mais grande é ter um filho resgatado por Jesus. E esta manhã queremos orar, mamás, para que você receba este regalo de Deus, de ter filhos consagrados a Deus. Então, passe adelante, vamos orar por sua vida, para que você venha poner seu filho aqui delante de Deus. A meu filho já está consagrado a Deus, siga consagrando desde por vida, é toda a vida. Está vindo alguns homens também, pode vir homens também. Haga como Ana. Eu te entrego, Senhor, por toda a sua vida. Pode se acercar mais, há espaço aqui mais adelante. Comece a orar. Diz na Bíblia que Ana, ele orava. De manara, Judiriana como daraciliana, como mema soliana. Sabemos, Senhor, que Tu vê nossas lágrimas. Aleluia, Senhor. Escute os clamores, aún mais de uma mamá, Padre, entristecida, Senhor. Aún mais de uma mamá, Senhor, afligida em seu coração. Por consagrar seu filho, ou seus filhos a Ti, Padre. Há padres aqui também. Senhor de la glória, em nome de Jesus, assim como Tu escutaste, Padre, compreendeste o coração de Ana, sabemos que tu compreendes também, Padre, o que cada um que está aqui está passando, Senhor. As lutas, Senhor, em esta manhã, é este regalo que as mamás querem receber, Senhor. Ter filhos consagrados a Ti. Este regalo, Padre, este regalo que suas mamás, que as mamás querem aqui, em este dia, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo,